Quais eram as principais deusas que existiam na era Viking? Como eram seus cultos? Existiam templos? Existiam sacerdotisas? Hoje tudo sobre as deusas na era Viking. Olá! Sejam todo mundo aqui no canal do Neve é sempre bem-vindo para essa difusão de conhecimento, de troca de saberes sobre a era Viking, trazendo curiosidades, trazendo temas polêmicos. E por falar em temas polêmicos, hoje nós vamos tratar de um desses temas que vivem suscitando dúvidas, curiosidades, falas certas, falas imaginárias, absurdos dos mais variadas formas, cores, tipos e tamanhos, sobre elas, sobre as deusas. Quem eram? Como eram cultuadas? Existiam sacerdotes? Qual era o local de culto? Como era o culto? Quem eram as deusas na era Viking? Mas antes de nós mergulharmos nesse universo das deusas, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante para a gente continuar com o canal, para trazer sempre essas discussões interessantes. E se você puder, compartilha também o vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, com aquele seu colega que gosta do mundo nórdico, que gosta da era Viking, para ajudar o canal a crescer. Então, quem eram as deusas na era Viking? Como é que era o culto? Como era o rito? Qual era o mito? E aí nós temos que, antes de começar a falar dela, falar dessas três palavrinhas: mito, rito e culto, porque existe uma diferença entre elas. Não é tudo a mesma coisa, porque tudo a mesma coisa é um caminhão cheio de botijões de gás, né? Aí é tudo igual mesmo. O que é o mito? O mito são as narrativas, as pequenas narrativas, as histórias, as aventuras que os heróis, os deuses, as deusas, os outros seres míticos têm. Isso é o mito. A gente pode, inclusive, pensar em mito como sinônimo de narrativa, porque o mito, lá na sua origem grega, o mitos, é uma das significâncias, né, um dos significados que a palavra tem, é narrativa. Então, mito pode ser considerado sinônimo de narrativa. Essa história que tem em programa, mito ou verdade? Mito ou verdade, isso já é uma outra história que depois é coisa para outro vídeo. Então, mito é narrativa. Mitos são as histórias dos deuses, dos seres míticos, dos heróis, com envolvimento de seres mitológicos e dos deuses. E aí vem o rito, né? O que é o rito? O rito muitas vezes é confundido, né, com mito. Muitas vezes as pessoas, mito e rito, né? Vive tendo artigos, revistas, muitas outras coisas. Mito e o rito. Então, mito é a história. O rito, culto e rito, que são três coisas distintas umas das outras. Embora por aí exista muita confusão e muitas vezes as pessoas, de maneira errada, não é por má fé, não é intencional, é só por desconhecimento, acreditam que mito, rito e devoção, culto, seja toda a mesma coisa. E são coisas distintas. O mito fala das narrativas. O mito são as histórias dos deuses, tudo que nós conhecemos sobre eles em forma de narrativa. O culto, o propriamente dito, é a devoção. Como ser devoto de um santo qualquer que ainda hoje persiste. Então é o culto. As pessoas
informalmente, eu cultuo Odin, eu cultuo Thor. Então é só a forma de culto. Quem ele cultua, como muitas pessoas aí em várias épocas, eu sou devota de Santa Brígida, eu sou devoto de São Longuinho. É a mesma coisa. O rito é a ação, é como você faz esse culto. Eu cultuo Thor, então eu ofereço cerveja e hidromel na terra assim que eu percebo que vai ter uma tempestade. Né? A mesma coisa, eu vou acender uma vela para Santa Isabel da Hungria para eu achar o colar que eu perdi aqui em casa num dia de faxina. Então esse ato de acender essa vela, esse ato de se colocar, né, hidromel na terra antes de uma tempestade é o rito. Então, como vocês viram, são coisas distintas. Vocês não podem utilizar mito, culto e rito como sinônimos, porque são coisas distintas umas das outras. A mesma coisa acontece uma enorme confusão, que muitas vezes a gente se depara nisso na internet, em discussões, né? Em muitas vezes postagens de Instagram, em grupos de Facebook, isso vive aparecendo, que é tratar a Edda como uma teologia, como um livro sagrado. E só um parênteses aqui. Edda é uma palavra feminina, que quer dizer bisavó. Então, por tudo que é mais sagrado, gente, não escrevam os Eddas, tá? Ali, vamos o mínimo preservar a língua vernácula aqui. Porque se no original trata da bisavó e não do bisavô, então na língua portuguesa nós temos que dizer as Eddas. E não como eu já fiquei com os cabelos arrepiados desse tamanho, que eu ouvi de pessoas, assim, inclusive pessoas que se auto-intitulam estudiosos e estudiosas, né, que iniciam na fé, tudo, falando, hoje nós vamos estudar o livro sagrado dos Eddas. Venha conversar sobre os Eddas. Aí, né, gente, até o cadáver lá no túmulo se vira 30 vezes, né? Porque as Eddas, as, artigo feminino plural. Então vamos preservar pelo menos o vernáculo, certo? Tratam essa obra, que é uma obra literária. A Edda é uma obra literária, ela traz esse conjunto de poemas, né? Ela vai trazer todas essas narrativas da mitologia, as peripécias dos deuses, as aventuras dos deuses com animais, com seres míticos, não? Então elas vão trazer mito, vão trazer as narrativas. E ela é um produto, a Edda, ela acaba sendo um produto, né? Vamos pensar em produto como esses poemas que foram escritos, né, pela mão humana e depois foram compilados, né, junta daqui, junta de acolá, que são esses manuscritos que chegam até hoje, que felizmente, né, chegaram até hoje, que hoje se encontram preservados, né, em museus, em laboratórios de grandes universidades, e que nós podemos estudá-los graças às traduções e às cópias que estão até aí hoje, e é possível nós estudarmos. Eles vão trazer as histórias, eles vão trazer as narrativas, eles vão trazer os mitos. Eles não vão mostrar como os ritos eram feitos. A Edda não tem rito, a Edda tem mito. E as deusas? Onde é que tá as deusas aí? O que a gente não pode em nenhum momento esquecer? Que essa compilação, ela foi feita para agradar a uma elite. E que elite é essa? Uma elite guerreira, uma elite militar. Quem é que
fazia parte da elite militar? Os homens. Então, esses mitos, essas narrativas, essas histórias, o que elas vão trazer para a gente? Um referencial patriarcalista e masculinista. Portanto, nesse referencial, tudo feito sobre a ótica masculina, essa ótica dessa elite militar, é um lugar aonde as deusas não têm muito espaço e nem visibilidade. As deusas na era viking, né, no mundo escandinavo, antigo, pré-cristão, elas ocupavam um espaço e tinham um papel bem menor do que no mundo germânico antigo, do qual os escandinavos são herdeiros diretos. No mundo germânico antigo existiam outras deusas com mais espaço, mas isso é uma outra história que não cabe aqui. Falando do mundo escandinavo, pré-cristão, da era viking, as deusas ali tinham um papel muito menor. Quais deusas nós temos? Frigg e Freya. São as deusas que vão aparecer ali com algumas aventuras, algumas peripécias, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Nós vamos ter essas deusas, né, que Frigg é oriunda, né, veio lá do mundo germânico antigo, ela vem como uma herança, e Freya já é uma criação mais recente, né? Então essas duas deusas aí é que vão aparecer. E nós não vamos ter os lugares, né, aonde como eram feitos os ritos para essas deusas? Não tem. Ai, mas o culto, onde que elas eram cultuadas? Por quem que elas eram cultuadas? A gente vai encontrar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, no que é chamado de teóforo. Ai, mas o que é esse palavrão? O que é um teóforo? Teóforo é uma palavra de origem grega que quer dizer o local aonde era cultuado, não é? Então nós vamos encontrar um teóforo pequenininho aqui, outro quase esquecido acolá, diferentemente dos teóforos que designavam os deuses, que são muito maiores, né? Como nome de rios, de lagos, de pontes, de estradas, de caminho dos deuses vão aparecer, das deusas quase nenhuma. Isso já é um indício para quem estuda e para nós aqui que estamos divulgando todo esse conhecimento, que o culto era muito pouco, o rito mais difícil ainda. Onde é que elas poderiam ficar sendo mais cultuadas? No mundo rural, nas fazendas, na evocação na hora dos partos, para a fecundidade das mulheres, né? Aquela coisa, as mulheres vieram ao mundo para botar filho no mundo, né? Lembre-se bem, filho, não filha, tá? E isso vai dar uma série de outras questões de gênero e alimentação, de por que a população masculina sempre teve que ser maior que a feminina e parece que não mudou nada, né? Mas é outra história essa. E aí nós vamos encontrar esses vestígios. E quais outras pistas, quais outros vestígios que nós temos que essas deusas poderiam ter sido cultuadas e que eram feitos ritos em sua homenagem? Algumas sepulturas femininas de mulheres que foram encontrados gatos com elas. Nós sabemos que o gato, né, tem toda essa ligação com as deusas, né? Os gatos como sendo animais sagrados em honra às deusas. E nós temos também a famosa, né, sepultura, né, o famoso túmulo, né, de Useberg, aonde foi encontrado uma carroça, aonde ali há entalhes
com gatos, né? Com que formas felinas, não são gatos assim que você olha um gato, né? São formas felinas, né? Todas entrelaçadas, muito bem feitas, extremamente criativas, que apontam que era algo em oferenda às deusas, justamente por conta da sua forma felina. Como nós já reafirmamos anteriormente, não há evidência de rito tanto para Freia como para Frigg. Isso aí não é encontrado. Nós vamos encontrar alguns elementos que diz respeito ao culto das Dísir, né? Que são entidades ligadas aos antepassados, né? Ao destino. Então, em algum momento vai aparecer esses cultos e nós temos até algumas fontes literárias, né, que vão apontar o culto, né, das Dísir, que é a saga de Eivor e a saga dos Ynglinghos. Então ali nós vamos ter elementos ligados a esses cultos, que seriam os Dísablot, né, o culto a Dísir, né, que consistia de um rei montado num cavalo branco, circular o templo. Então, esse já é uma evidência do culto que se fazia a essas entidades femininas, né, que seriam cultuadas, mas especificamente ritos específicos, tanto para Frigg como para Freya, infelizmente nós não temos. Então, quando nós encontramos alguém, porque eu vou fazer um rito a Frigg, o rito que essa pessoa está fazendo é um rito, muitas vezes, que ela criou, ou que ela leu em algum lugar, né? Alguma criação. Isso no espaço da crença, né, no mundo da crença, não inviabiliza isso, né, porque é um rito que ela está fazendo, é um rito pessoal. Agora, quando se vai realmente fazer uma pesquisa mesmo, usando dados, é muito complicado dizer que o rito a Freya era feito assim, assim, assado. O rito a Frigg era assim, 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 porque não ficou evidência. Nós não temos elementos para isso. Existem várias pesquisas, vários pesquisadores dedicados a isso, e nós aqui vamos citar dois, que é a Hilda Davidson e o Henrique Bernardes, né, que vão dizer que não existia esses ritos a essas deusas, mas eles vão nos apontar caminhos para se conhecer um pouco nos locais aonde elas eram cultuadas. Vejam, culto, ou seja, as pessoas que tinham uma devoção, que cultuavam, mas nós não temos vestígios dos ritos. E onde é que essas pessoas cultuavam essas deusas? Como já disse anteriormente, lá nas fazendas, onde as pessoas dependem muito da natureza, dependem dos ciclos sazonais, das chuvas, das secas, das tempestades para sobreviver. A sua vida depende dos ciclos da natureza. Não é? Hora de plantar, hora de colher, hora de pescar, hora de caçar, depende disso tudo. E essas deusas também estão muito ligadas aos partos, aos nascimentos, porque hoje nós sabemos que o momento do parto, para muitas mulheres, era um momento de divisório entre a vida e a morte. Você poderia dar à luz a uma criança e morrer, ou ambas morrerem, mãe e filha morrerem, ou ambas sobreviverem. Então, estava no destino, estava nas mãos das deusas dar o desfecho desse momento da vida feminina. E outro ponto extremamente interessante
da onde dependia a vida, que novas pesquisas estão aparecendo, é a tecelagem, o tecer. E aí, mas o tecer, por que o tecer? Veja, não existia shopping, não existia Casa Marisa, não existia Casa Pernambucana na época, né? Não existia nem Shein, nem Shopee, aonde você comprava roupa e recebia em casa. Se você não cardasse, não fiasse e não tecesse a lã e o linho, você ia vestir o quê? Ia ficar assim, né? Que nem Adão e Eva, lá com as folhinhas aqui se cobrindo. E é uma sociedade onde precisa ter muita roupa, porque senão você morria de frio, né? A temperatura do planeta era diferente, as configurações eram diferentes, às vezes as pessoas tinham que ficar dentro de casa, às vezes meses, porque a neve não permitia que saísse lá fora. E essas pessoas precisavam se aquecer, e se aquecer muito com roupa. E o processo da cardação, da fiação e da tecelagem é um processo lento, não é? Não é os teares do século XVIII, do século XIX, era tear na mão, com lançadeira. Então, um dia muito produtivo, às vezes a pessoa conseguia tecer 15 centímetros um dia. 15 centímetros. Hoje que a gente pensa 15 centímetros, é isso aqui? Era isso que se conseguia produzir no dia inteiro, né? E a necessidade da tecelagem era tanta que outros materiais, como por exemplo a ortiga, passou a ser fiado também, tecido, não só para cordas, mas para roupas mais grosseiras e principalmente para roupas mais quentes, cobertas mais quentes, para as pessoas poderem se aquecer. Então se plantava um campo inteiro de linho e conseguia desse campo inteiro de linho, às vezes 1 metro de tecido por 40, 50 ou às vezes 60 de largura. Então era muito pouco. Então a vida dependia da tecelagem. Como a tecelagem era por excelência um trabalho feminino, as mulheres muitas vezes dedicavam esse trabalho às deusas. Então a devoção, o culto é ali para as deusas. Poderia, né? Isso aqui é suposição, enquanto tá lá jogando a lançadeira, ó Freia, faça com que eu consiga tecer muito hoje. Ó Frigg, faça com que eu não fique sonolenta na hora em que eu estou girando a roca. Isso poderia ter acontecido? Poderia. Nós nunca vamos realmente ter uma evidência. A não ser que ainda tem muita coisa para ser desenterrado, tudo isso vem à tona. Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários ali, também pode escrever qual o tema que você gostaria de ver num vídeo aqui e vai seguir uma bibliografia para quem se interessar pelo tema. Então, dê o seu like, muito obrigada, até a próxima, tchau!